Nessa palestra, então, vamos mostrar o motivo de cada uma das escolhas das tecnologias usadas, aprendizados e soluções num cenário complexo como esse, e onde colocar uma nova plataforma no ar, com o omnichannel do e-commerce, com as lojas físicas, é claro, sem impactar a experiência do cliente. O nome dessa palestra é Projetando um Clube de Fidelidade para 50 milhões de clientes. Para falar disso, eu vou chamar um desenvolvedor web apaixonado por matemática, que trabalha com boas práticas e design patterns, iniciou com programação web em 2008 com PHP e JavaScript e trabalhou com Java, infraestrutura, banco de dados, arquitetura ao longo de toda a sua carreira. Publicou um livro de Node.js e atualmente trabalha no Grupo Boticário como principal engineer. Chamo ao palco William Bruno. Palmas para o William, galera. Valeu. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela chance de estar aqui. Acho que o mais legal de trazer esse case para vocês é poder tangibilizar um pouco do que significa essa evolução, né? Do que significa o que a gente viu essas empresas contando para a gente durante esses 2 dias. Só que olhando bem no zoom, olhando bem para um produto específico. Então, como que a gente tinha um clube de fidelidade, Boticário, Quintes, Berenice e Eudora, são 3 marcas do grupo que já tinham clubes. Como que a gente quis internalizar isso, internalizar a tecnologia, ter isso dentro de casa. E qual que era o desafio disso, né? Tínhamos 2 fornecedores externos, softwares contratados prontos de mercado de prateleira, e isso não atendia mais o Boticário. Não estava mais dentro do nosso DNA a gente pagar por uma solução que tinha problemas, que dava erros, que não escalava, que não entregava as features. Então, contar um pouquinho como foi essa trajetória e como que a gente resolveu cada um dos desafios aqui. Então, pensando no Clube de Fidelidade, todo mundo já deve ter visto, a gente tem 50 milhões de clientes tomando as 3 bases, assim. Muitos de vocês devem ser clientes, né, participantes do clube. Então, você vai numa loja Boticário, você compra um produto, você informa o seu CPF e começa a pontuar. E depois você consegue resgatar em descontos, né, em benefícios, aquela sua compra. Isso totalmente omnichannel. Então, você fez uma compra na loja, pode resgatar no e-commerce, pontuou no e-commerce, viu o seu saldo. E isso já funcionava. O Clube Viva de Boticário existe desde 1999. Então, como que a gente consegue trocar essa tecnologia, né? Tirar esse legado, tirar o fornecedor com o avião voando, com tudo no ar, sem o cliente ter uma quebra ali. Então, tudo tem que continuar funcionando. E ainda mais juntar, né? Porque eram 2 fornecedores separados. Então, o que faz o Clube Fidelidade, né? Então, você tem as regras básicas, né? A gente passou por um discovery com todas as áreas, todos interessados, todo mundo que gerenciava o clube, com as marcas, para entender o que a gente precisava ter no novo produto. Então, mecânica básica, né? Acúmulo de pontos, resgate de pontuação, validade de pontuação, limite de resgate por compra, regras de níveis e benefícios. E aqui, muito da nossa plataforma, né? A gente construiu isso aqui para 3 marcas. Cada marca queria pilotar de forma diferente. Então, Boticário, você tem um limite de resgate de 20%. Você não pode fazer uma compra inteira do Boticário com seus pontos. Se você tem, sei lá, R$100, você pode resgatar R$20. Os outros 80 você paga. Quintes e Berenice pode resgatar todo o valor. Então, cada marca quer pilotar isso de forma diferente. E isso não era possível na solução anterior. Eram fornecedores que não tinham essas funcionalidades. Então, já nascer, né, sabendo o que as pessoas querem, sabendo como o cliente quer usar, ajuda a direcionar a solução aqui. Um pouco sobre as marcas. Então, vou voltar um pouquinho aqui no histórico, né, como isso aconteceu. Em fevereiro do ano passado, 2021, a gente fez o Discovery. Então, fizemos algumas sessões de Lean Inception com as áreas para poder entender o que era importante, o que a gente tinha que fazer com o clube, como já funcionavam os clubes atuais, o que é o Fidelidade, o que não é o Fidelidade. E a gente desenhou a arquitetura, eu desenhei a arquitetura, apresentei para o time do Boticário, a gente aprovou, e a gente começou a contratar o time. Então, o time que trabalhou nessa solução do Clube Fidelidade,
ele entrou em abril de 2021. E a gente já está no ar com algumas marcas. Vou contar um pouco desse histórico, né? Então, a gente, basicamente, uma squad, a tríade, squad leader, PO e tech lead, mais 4 devs na época, entre devs front e devs back-end. Então, esse foi o tamanho do time que fez esse produto inteiro. E agora, mais requisitos, né? Pois, já estamos no ar, já temos que continuar fornecendo uma experiência legal para o cliente. Então, temos mais 50 milhões de usuários. Isso aqui já é uma base filtrada, já usuários ativos, válidos, com pontuação. Então, são usuários reais, né, durante esses 20 anos de clube. São centenas de milhares de compras por dia. Então, você pega ali mais de 4 mil lojas que o Boticário tem pelo Brasil, mais o e-commerce das 3 marcas, e tem que fazer uma plataforma que aguente tudo isso. Você vai ter um crescimento super rápido, super acelerado de registros. Então, além de ser rápido, responder isso daqui, eu tenho que me preocupar também com storage. Como que eu guardo esses dados? Como que eu armazeno as informações e eu não fico cada vez mais caro? Porque a minha solução já vai nascer super requisitada, super alta ali. E vai continuar crescendo num ritmo acelerado. Conforme a empresa cresce, eu tenho mais pontos, eu tenho mais clientes e tudo mais. Outro requisito, isso foi uma meta que a gente colocou, a gente atingiu ela, foi responder rápido. Isso é super complexo, você fazer isso uma pontuação fidelidade, né? Você calcular as regras de níveis, você ter uma garantia do que está acontecendo, isso num tempo aceitável. A solução anterior, ela respondia numa média de 3 segundos. E às vezes ela demorava 30, 35 segundos para registrar uma compra. Isso era super ruim, porque imagina você estar lá na loja, de frente para o vendedor, olhando para o PDV, e, cara, demorou 30 segundos, você esperando, pontuei, não pontuei. Aí você vai embora, deu erro, perdi as coisas, não tinha muita garantia do que está acontecendo. Então, a gente tinha que ter uma confiabilidade alta no que a gente estava fazendo. A gente precisava que o sistema respondesse bem, respondesse rápido, para não ter esse tipo de fricção. E fora todo o calendário também de e-commerce, né? Calendário de varejo, na verdade. Quando você pensa nas quebras do ano, você tem datas muito importantes. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e Black Friday. No Boticário a gente chama de Beauty Week. E como você atinge esses picos, né? Todos esses picos de vendas, com esse sistema e também alinhando com o seu deploy. Eu não vou colocar no ar na semana da Black Friday, eu vou colocar um pouco antes, um pouco depois. Então, um pouco do nosso calendário foi esse, né? Como a gente ajusta essa solução com o rollout de cada marca para poder ficar no ar. Bom, beleza, então, omnicanal, a gente tem 4 mil lojas, sites, apps. Estamos vendo a possibilidade já de integrar com outros canais, né? Então, o Boticário tem venda direta, a gente conversa com venda direta para também, quando você comprar através de uma vendedora, você pontuar no fidelidade. Isso, pensando um pouco, a gente ouviu mais cedo, né, sobre ser headless, quando você faz API first, isso possibilita você fazer isso. Você consegue juntar os canais atrás do mesmo motor. Então, se eu identificar aquele cliente da vendedora através do CPF dela, ela pode comprar com uma venda direta, pontuar e resgatar na loja depois. E depois ver o saldo dela dentro do e-commerce. Então, ali você começa a ser um mini canal de verdade, começa a ter um motor por trás de tudo. Beleza, aqui é um pouquinho bem mais técnico agora. Então, um dos outros desafios que a gente tinha para construir essa solução é que eu tenho vários fornecedores. Então, nessas 4 mil lojas ali, eu tenho 3 fornecedores de PDV. Um fornecedor que o Boticário adquiriu, que é a Casa Magalhães, outros 2 fornecedores, e cada fornecedor tem variações do PDV. Alguns de vocês devem sofrer com isso. Então, você tem lá o PDV Mob, o PDV Desk, o PDV Omni, e é do mesmo fornecedor. E cada PDV fala de uma forma diferente, tem um contrato diferente. Então, como que eu coloco no ar um produto novo? E aqui é bem legal falar sobre essa evolução, né? Porque eu quero construir um produto novo, mas como eu coloco isso no ar sem me preocupar com o rollout de 4 mil PDVs, com 5, 6 variações? Se eu tivesse que fazer PDV por PDV, loja por loja, isso seria muito mais demorado. Então, a nossa solução aqui foi criar uma camadinha de adapter, basicamente um Lambda, uma aplicação que recebe o contrato antigo
do Fidelidade antigo, que já estava no ar, traduz para o Fidelidade novo. Então, eu não preciso mudar nenhum dos 4.000 PDVs, não preciso mudar o e-commerce. Eu finjo que eu sou o Fidelidade antigo. Então, assim, eu consigo trazer para dentro dessa squad do Fidelidade a responsabilidade de me adaptar, de colocar isso no ar, sem precisar me preocupar com esse rollout inteiro ali, que seria super difícil, né? Isso aqui, por si só, demorou mais ou menos o mesmo tempo de fazer o projeto inteiro. Então, voltando um pouco no histórico, a gente contratou o time lá em abril, fiz todo o treinamento, fiz o desenho, a gente usou algumas tecnologias que não são tão padrões assim de mercado, algumas coisas que faziam muito sentido para essa solução, mas não é o que o pessoal está acostumado tanto no dia a dia. Então, fiz todo o treinamento com essa galera. Em setembro, quase outubro, a gente colocou no ar para a primeira marca. Então, a gente fez o rollout de Beauty Box, que era a menor marca das três, né, entre QDB e Boticário. Então, a gente já entregou nosso primeiro motor Fidelidade funcionando em Beauty Box antes da Black Friday do ano passado. Depois, a gente precisava homologar os PDVs de Quintes Berenice e Boticário. E aqui que começou, cara, muita coisa do adapter aqui. A gente recebeu uma documentação do fornecedor que estava errada, mandaram para a gente ali 50 métodos SOAP, usavam 7, e os 7 que mandavam não estavam na documentação. Então, a gente teve que ir descobrindo, assim, tipo, essa dificuldade de você evoluir, né, de você transformar, porque ninguém conhece o legado, todo mundo tem medo dele. E como você faz isso acontecer se não tem nem documentação? Então, a gente teve que descobrir na raça, assim, teve que, putz, testa, sobe um PDV, tenta fazer uma compra, vê o que veio, vê o que falhou e faz acontecer. Então, basicamente, essa primeira parte essencial assim, da solução, né, ter esse adapter aqui dentro da squad, dentro da solução, puxar para nós, né, a responsabilidade de resolver esses múltiplos PDVs, esses múltiplos fornecedores ali, e centralizar num contrato único. No futuro, a gente vai matar aqui. No futuro, a gente vai matar o adapter para cada PDV, o e-commerce, venda direta e direto nas APIs. Já são APIs RESTful, JSON e tudo mais. E aqui eu tenho uma mistura, né? Alguns PDVs são JSON, outros PDVs são SOAP. Depois eu posso mandar o adapter e vir direto aqui. Beleza, então olhando aqui bem por cima da solução, tá? Eu fiz um fluxo simples aqui, olhando como que eu fiz isso aqui com microserviços. São microserviços escritos em Node.js. Já tem um spoilerzinho aqui, eu escolhi DynamoDB como base de dados. E aqui no meio tem um carinha diferente. Então, o meu desafio aqui não era só ser rápido, não era poder escalar isso de uma forma muito agressiva, porque já nasce uma base super grande, já nasce muitas linhas acontecendo. Então, se eu coloco isso aqui no Mongo, coloco no Postgres, coloco no Oracle, a tendência é que isso fique mais caro com o tempo. E esses bancos, eles também tendem a ter uma queda de performance conforme a base sobe. Então, por isso que foi escolhido o DynamoDB como solução aqui para a base dos serviços. E eu tenho algumas etapinhas. Então, eu fiz uma compra, eu caio na API de vendas. A API de vendas tem que não deixar eu duplicar uma venda. Porque, às vezes, você mandava uma venda, dava timeout, mandava de novo, você pontuava 2 vezes. Isso gera um dos problemas da solução anterior do fornecedor. Então, no desenho novo, a gente já quis resolver esse problema com isso. Então, de um microserviço para não deixar isso duplicar. Depois eu tenho uma API de regras. Então, ele vai saber que Boticário tem um limite de 20%. Para eu resgatar um ponto, eu preciso, a cada 100 pontos eu resgato R$3. Em Quintes Berenice, cada 100 eu resgato 4. Então, eu faço isso por marca e também por níveis, né? Então, eu tenho todo o gamification do Fidelidade. Se eu comprei R$1.000 nos últimos 12 meses, eu tenho um multiplicador de 1 ponto para R$1. Se eu comprei R$2.000, eu tenho um multiplicador de 1,25. Então, tudo isso configurável ali. Você não tem mais aquele hardcode, de dificuldade de não deixar de negócio pilotar isso. Beleza, eu tenho também uma API aqui de participantes. Essa é a base que tem todo mundo aqui. E uma API de auditoria. Porque, se você parar para pensar, Fidelidade é uma transação financeira. Você está falando de dinheiro, está falando de desconto.
Então, você tem que saber exatamente o que está acontecendo ali. Você tem que conseguir reconstruir um passo a passo para entender, putz, em que ponto essa operação falhou, então, ou por que isso aconteceu, quem fez aquilo. Isso é uma das dores também, até por isso que a gente está usando esse carinha aqui no meio. Ele é parecido com o Datomic, que a gente ouviu falar do Nubank ontem, né, que é um banco de dados imutável, só com implementação da AWS para isso. Então, ele serve muito bem para essa operação de crédito e débito, né, que a gente fala de contas. Então, não consigo, é impossível, né, alguém meter a mão lá no banco, dar um update numa coluna de pontos, fazer uma fraude, sem eu saber o que está acontecendo. Uma que eu tenho log de auditoria, e outra que eu tenho um banco imutável. Então, eu vou ter uma linha falando que uma fraude aconteceu. Assim. Eu consigo auditorar isso depois. Isso tudo parte das dores, né, que a gente levantou no Inception, levantou no Discovery, viu qual era de negócio e precisava resolver uma solução nova. Então, aqui um pouco das tecnologias que a gente utilizou. Então, usando Node.js com Fastify, de framework. O DynamoDB, pelo crescimento de linhas e a escalabilidade que a gente precisava. Tem alguns lambdas nessa solução, vou estar falando de 2 aqui só. Estamos usando o EKS, então são pods no Kubernetes rodando ali. Estamos usando o OpenSearch, que é a implementação de Elasticsearch da AWS. Né? O QLDB, que é esse banco de dados imutável. E o AppSync, que é um gateway, né? Um GraphQL. A gente usou para prover uma documentação e uma autenticação diferente para o back-office. Aqui foi uma das decisões, né? Quando o pessoal estava desenhando o clube, tentando entender como fazer ele, o pessoal chegou a cogitar, e se eu fizer um fidelidade.boticário, que você entra, loga e vê seus pontos? Só que você está causando uma fricção a mais para o cliente ali. Ele já está acostumado a ir na loja, ver o app. Então, se eu fizer uma API first, fizer um cara pensando em entregar dados, né, onde já tem contato com o cliente, não criando mais um, vai ser muito melhor. E o AppSync a gente usa só para o gerenciamento interno. Então, quando o pessoal quer ver relatório, configurar o clube e tudo mais, eles vêm batendo nesse GraphQL ali. Então, aqui um pouquinho sobre o tempo de resposta, que eu estou mostrando a tela do New Relic. Então, usando esse framework, a gente está com uma média de resposta ali 15 milissegundos. Estou olhando para um microserviço específico, que é o serviço de customer, que tem toda aquela base de clientes. E eu tenho essa tranquilidade, que eu posso escalar isso para mais de 50 milhões, que essa resposta não vai piorar, por conta da forma que a gente construiu. Aqui é um pouco um detalhe, né, sobre o DynamoDB. Então, quanto que eu estou usando, né, quanto está custando isso daqui? Isso também era uma das coisas para a gente pensar. Né? Se eu usasse qualquer banco de dados para essa carga gigante, para isso que a gente está recebendo, pode ser que ficasse cada vez mais caro. E aqui, como pago pelo uso, e o uso não é tão alto assim, né? Eu tenho aqui 2, 3 unidades por segundo, 2, 3 unidades por segundo de escrita e leitura. Eu não pago pelo storage. Então, uma solução cai muito bem por ser nessa pegada de serverless. Assim. Esse aqui são um pouco das tabelas então, que complementam a solução. Eu tenho cada microserviço usando um conjunto de tabelas aqui. Aqui é como eu faço uma tabela no DynamoDB. Então, ele é um cara NoSQL, schemaless. Eu só declaro como funciona as partições e ordenações dele. Eu posso ter índices secundários, mas é um conceito bem diferente do que a gente está acostumado com outros bancos. E uma das coisas também, a gente já estava em 2021, então o LGPD já estava super forte. Né? Como que eu deixo essa solução, desde o começo, já desde o desenho, compatível com a LGPD? Já deixo ela pronta para não me preocupar com isso, para não virar uma gambiarra, não virar uma task disso. Então, desde o começo, a solução foi pensada para eu só ter CPF, né, informação que identifica o usuário, na API de participantes. Então, assim que eu recebo uma venda, eu troco o CPF dessa pessoa por um hash aleatório, e todas as outras APIs, todas as bases, eu gravo apenas o hash. Então, se eu for anonimizar alguém não quer mais fazer parte do clube, pediu para excluir os dados, eu anonimizo apenas uma base de dados, uma tabela, uma API. Todas as outras já foram anonimizadas desde o começo do processo. Então, é um pouco sobre o que a gente ouviu na outra palestra, né? De eu pensar desde o começo na solução. O que eu tenho que resolver e como resolver isso da melhor forma.
Um pouquinho mais sobre o DynamoDB. Então, a gente está usando também uma feature do Dynamo, chamada DynamoDB Streams. Assim que eu recebo uma alteração no base de dados, um insert, um update, um delete, eu recebo numa fila que isso aconteceu, eu consigo plugar um lambda nessa fila, e desse lambda eu jogo para outros lugares. Então, eu jogo aqui para o Elasticsearch, para eu gerar meus relatórios. Então, eu tenho relatórios aqui em tempo real do que está acontecendo. Posso ver quantos clientes cadastraram hoje, quantas vendas foram feitas em tempo real, sem precisar de batch, sem precisar rodar lote, sem precisar agendar tarefa, sem fazer TL. E também posso mudar aqui para o Firehose para fazer outras análises, posso mudar para o BigQuery, para o GCP, eu posso fazer isso sem pesar o sistema em si. Aqui é um detalhe sobre o QLDB. Então, ele tem essa sintaxe aqui, chama PartQL, é uma sintaxe da AWS. A parte mais interessante aqui são essas duas linhas. Então, basicamente, o que eu estou dizendo, né? O meu valor acumulado, ele depende do que estava antes na base, mais do que você mandou agora. Então, isso aqui também me ajuda a garantir que eu não vou ter fraudes, né? Basicamente, é um livro-razão. Então, eu abro um livro-razão para cada cliente e depois vou dando updates nele. E quando eu quiser consultar, eu posso falar aqui, ó, me dá aqui dessa carteira desse cliente, desse hash aleatório. Eu já não tenho mais CPF aqui nesse ponto. Essa linha, então, me traz a foto da carteira atual do cliente. Então, esse cliente tem R$120, que são 200 pontos, e a última operação foi essa. E quando eu pedir para ele me dar o histórico, eu vejo todas as linhas do histórico. Então, assim que funciona esse tipo de banco imutável. Eu tenho vários fatos, eu vou tirando várias fotos, transação por transação, e eu consigo rastrear isso depois. E a forma que a gente montou o código também ajuda a gente a garantir que ninguém meteu a mão e fez alguma coisa errada ali. Bom, então, do OpenSearch, além dos relatórios, a gente tem algumas funcionalidades para de negócio poder fazer coisas muito dinâmicas. Então, se vocês quiserem fazer uma campanha de aniversário, fazer uma campanha só para os participantes do clube que são do Rio de Janeiro, da cidade de Angra dos Reis, que estejam no nível 2 do clube, eles conseguem selecionar tudo isso numa tela, isso via back-office. Isso vai gerar uma query no Elasticsearch, e eu vou rodar uma campanha só para esse filtro que a pessoa fez. Então, vem lá daquela ideia, né? Por isso que eu repliquei a base lá em tempo real, usando o DynamoDB Streams, repliquei para cá. Beleza, aqui é um pouco sobre auditoria, né? Então, eu tenho todas as tabelas aqui, com todas as versões disso. Então, o cliente, no dia 15 de janeiro, ele tinha tal idade. Depois, no dia 20 de janeiro, mudou o aniversário dele. Então, eu vou ter uma cópia aqui no S3, que é super barato eu fazer isso. Eu consigo pesquisar com a TINA. Então, eu tenho todas as modificações para auditoria, para regulação e tudo mais, para saber o que aconteceu. Inclusive, a própria auditoria. Esse exemplo aqui, dessa query, eu estou pegando, me dá tudo o que aconteceu para esse trace ID. Então, dessa aquisição que gerou esse trace, foi uma venda, bateu na API de venda. A API de venda fez o troca de hash com a API de participantes. Depois eu bati na API de regras. A API de regras consultou qual era o nível na participantes. Eu fui para a Ledger gravar a pontuação desse cara. Depois eu criei o resgate, a pontuação desse cara. E depois eu atualizei esse participante. Então eu consegui reconstruir aqui, passo a passo, tudo a partir desse trace. E eu tenho isso nessa auditoria, uma estrutura muito barata. O Athena eu pago para cada query que eu faço. O S3 é muito barato também. Isso usando muito bem, né, cada uma das tecnologias. Beleza, esse aqui é como funciona. Então, ali é na prática, né? Então, o stream cai aqui no Lambda, o Lambda dispara para vários lugares, né? Aqui o grupo Boticário está usando o GCP como plataforma de dados. Então, eu consigo cruzar dados de loja, quero saber quantas pessoas que fizeram compras em loja. Então, toda a base de compras do PDV, quanto por cento é fidelidade ou não. Então, a gente centraliza tudo aqui no GCP. E aqui é para eu cair no Athena e fazer aquela query que eu mostrei na tela anterior. Beleza, aqui é sobre o AppSync. Então, a gente precisava deixar aqueles devs de front-end, os devs de back-end trabalhando, mas eu tinha que fornecer uma documentação para esses devs de front. E a gente decidiu, né, usar o GraphQL, usar o AppSync para isso. Então, é basicamente um GraphQL serverless da AWS,
Você paga também por chamada, então você não tem que se preocupar de gerenciar mais uma aplicação de BFF. Você simplesmente sobe um serverless, configura ali os seus resolvers, os seus mutations, suas queries, e você paga por uso. Então, imagina para o back-office, que tem um horário muito específico, assim, as pessoas vão mexer no clube e horário comercial, né, de segunda a sexta. Eu não preciso ter um pod 24/7 de madrugada, esperando receber uma coisa que não vai acontecer, ou se acontecer, vai ser muito pouco. Então, isso é legal de usar os serverless aqui. E, além disso, me possibilita eu ter uma autenticação específica para esse cara. Então, eu consigo tratar as requisições que vão para o back-office, que vão do usuário administrativo, de uma forma diferente. Então, eu tenho aqui o AppSync, que é basicamente um gateway GraphQL. Eu tenho um Lambda, que é o Authorizer. Então, uma vez que você é funcionário boticário, está mexendo no clube, você tem a sua autenticação SSO lá com a AD da Microsoft, eu recebo esse JWT desse Authorizer e vejo que você podia fazer aquilo. Ok, você é o operador do Fidelidade, mas você não é o administrador. Então, você só pode ver os dados, mas não pode dar a pontuação para ninguém. E isso eu não precisava fazer nas APIs como um todo. Eu precisava só fazer essa camada que era interessante para o back-office. E depois que eu autorizei, aí sim, volta, né, os dados aqui, e eu vou falar com o motor em si, com esse carinha. Então, se eu for passar um pouquinho sobre o que a gente falou aqui, a gente trocou 2 fornecedores por uma única solução. Então, a solução tinha que ser altamente configurável, escalável e atender diversos requisitos aqui. Era um monolito de terceiro, então rodava uma aplicação. Quando tivesse um deploy novo, eles mudavam um jar para a gente, por FTP, a gente subia na aplicação, tinha downtime, tinha problemas. A gente trocou para essa solução que eu apresentei. Toda em microserviços, todas usando tecnologias que eu falei um pouquinho, né, que não eram tão comuns assim de mercado. O tempo de resposta era de 3 segundos, na média, às vezes demorava 30, 40, ou perdia a transação, ou você ficava com muita raiva, né, da loja. Cara, cadê meu ponto? Por que eu não pontuei? Eu não consigo ver. Porque essa solução ela não atendia isso. Então, a gente trouxe mais confiança, né, com essa solução nova. E a gente consegue pôr isso multimarca. Boticário usar um fornecedor que não tinha a solução de níveis, de tiers. E agora, como a gente tem usando um motor só, todo configurável, quando o Boticário quiser começar a ter níveis, a gente consegue colocar. É só você no back-office clicar no botão e ativar isso daqui. É isso. Muito bom, William. Tem gente aí com pergunta, é só levantar o braço. Ó, já tem um ali. Cara, eu estou impressionado com o nível de maturidade no workflow que você apresentou aqui hoje. Que hoje a gente sabe tudo é na nuvem e os microserviços em si acabaram gerando um problemão, né, cara? Para você usar microserviço dessa forma, você não pode ter equipe pequena. Então, é um outro nível de maturidade. E, consequentemente, você acaba gerando essa hierarquização de deploys e tudo mais, e essas técnicas de hierarquia, autenticação, que a AWS te oferece, o Google Cloud oferece, tudo mais, fazem uma danada diferença, né? Sim, a gente já tinha isso muito bem definido no grupo, né? Esse aqui é um case de um dos produtos. Tem outros produtos sendo feitos por outras equipes. Mas achei legal trazer esse detalhe, esse zoom, né, de como a gente fez esse cara aqui, para vocês entenderem que a transformação é cada um dos pedaços, né? Se cada um dos produtos fizerem desse jeito, fizerem uma tecnologia legal, você transforma a empresa como um todo. Mas já está tudo resolvido, né? A infra está bem resolvida, a gente já tem uma parceria super legal com a AWS, também nossa arquitetura rodando no Visio. Com certeza isso não acontece do dia para a noite, né? Fala aí. Boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. Uma só para... Eu estou aqui. Valeu. Uma só para entender, ver se eu entendi corretamente. Então, vocês tinham um monolito, e aí vocês desenvolveram uma camada que traduzia isso para conversar com os microserviços próprios, e aí depois vocês transformaram tudo isso em uma plataforma própria, 100%, ou vocês continuam, né, com o monolito? Minha segunda pergunta é, será que você poderia dar uma ideia de quantos desenvolvedores vocês precisaram para fazer esse projeto inteiro? Se puder falar tanto em back-end como front-end. Tá. Eu vou responder de trás para frente. Então, foram 2 devs front-end e 3 back-ends. Então, foram 5 devs para fazer a solução inteira. E a gente fez em 5, 6 meses. Foi 5 meses para fazer a solução, que eu apresentei ali, mais 5 meses para homologar e também esperar passar as datas, né? Quando a gente terminou de homologar o Boticário, estava muito perto do Dia das Mães.
cara, vamos esperar mais um pouquinho, vamos com a solução anterior. Teve vários problemas, teve vários chamados da solução anterior no Dia das Mães, lentidão. Quando a gente virou o Dia dos Namorados, todo mundo comemorou assim, cara, foi muito mais rápido, foi muito mais saudável. Então, sobre o adapter ali, a gente fez junto com a solução. Então, a gente fez primeiro o motor, colocou ali no ar para a Beauty Box, que já não tinha mais a necessidade de lojas, então já virou e-commerce de Beauty Box, em outubro, antes da Black Friday do ano passado, e depois começou a trabalhar no adapter. Então, toda aquela treta de entender o SOAP, entender o que está vindo e adaptar para o nosso. Então, quando a gente foi fazer o rollout de PDVs, a gente fez um pouco antes do Dia das Mães, e só trocou os caras. Ao invés de você chamar API.fornecedor, chama API.boticário. E eu me viro com o resto aqui para baixo. Aí a gente ficou um tempinho assim, recebendo o nosso adapter, mandando para o cara antigo, e quando a gente quis fazer o rollout, eu só virei a chave do meu lado. Virei um feature tag no meu lado e mandei para o cara novo. Entendi, obrigado. Mudou o endpoint temporariamente para um middleware para poder lidar com a... Exato. O adapter ficou funcionando como um middleware, mandando para o antigo, para depois mudar para a solução nova. E só para quem falou nem ferrando, tá, na data que ele disse, é que o time do Boticário tem uma maturidade um pouco maior, né? E também tem um uso de Amazon que ajuda bastante, né? Então, usar QLB ali para fazer a Ledger, já tem muita coisa que vem pronta, e imagino que o time de arquitetura também já tinha preparado ali para o time de desenvolvimento começar rampando, né? A gente contou até com a AWS fazer treinamentos para a gente. Pediu fez uma talk, explica como é que é o Dynamo, o que é o QLDB. E, no fim das contas, era a melhor coisa para a solução, assim. Ficou legal o produto. É porque não basta programar, né? Ainda tem que estudar o conceito do seu fornecedor. É o que eu posso dar de melhor dele, né? Se eu só usar o padrão ali, for do feijão com arroz, Express, Sim. Postgres, cara, eu estou perdendo uma feature que podia estar de graça para mim. Certeza. Tinha pergunta aqui, desculpa. Foi o microfone. Cadê o microfone? Desculpa, tá primeiro ali? aqui, depois Oi, aqui. gente, Perdão, gente. Tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu trabalho na indústria, diferente da maioria aqui. A gente também tem, né, um clube de vantagens, trabalho no setor farmacêutico, mas com foco no PET, mercado PET. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, trabalho na área comercial, então vou voltar minha pergunta para esse lado. Quando a indústria quer implantar um clube, né, de fidelidade, de vantagens para o cliente, ele precisa da sua rede ali, né, seja o e-commerce, seja as lojas físicas, enfim. Quando você não tem a capacidade de homologar 100% dessa rede, que eu acredito que o sucesso também tem bastante a ver com isso, a capacidade de homologação, quando isso não é possível, né, o que acontece às vezes nos postos de gasolina, quando você chega numa campanha, você tira a foto da nota fiscal e eu vejo que isso não tem uma interação muito grande. Você enxerga algum outro caminho ou você acha que um dos grandes responsáveis pelo sucesso do clube é exatamente essa capacidade de homologação? Eu acho que o diferencial do grupo é essa capilaridade que o grupo tem, né? Que tá em toda esquina tem uma loja. A gente conseguiu entregar dessa forma. Eu já vi clubes de fidelidade dessa forma, né? Que você escaneia a nota fiscal e pontua, só que eu acho que a utilização é bem menor. Nossa utilização em Boticário, em lojas, é 80%. Então, 80%, a nossa utilização em Boticário, 80% das pessoas que compram em lojas são participantes do clube. Então, a gente tem uma abrangência muito maior para essa forma que a gente decidiu fazer. Isso é consequência do processo criado de captação dos dados do cliente ali no PDV, né? Exato. Porque nasce ali, né? Apesar de ainda ser parte das soluções antigas, né? Quando o Boticário não estava começando a ter tecnologia própria, a gente tinha 2 fornecedores, com 5 variações de PDV. Já era difícil, mas a gente era um universo controlado ali, que eu conseguia homologar, eu conseguia rodar alguma coisa dentro deles. Obrigada. Desculpa, antes ali, eu não vi, estava ali levantada a mão no fundo, depois vocês aqui na frente. Sim. Boa tarde. Tá bom, só para o... Valeu. Tudo bem. Pelo que eu entendi, você usou o Dynamo para evitar o custo com armazenamento, a latência alta quando o banco for ficando com mais dados. Mas eu vi que você está indexando o seu banco no Elasticsearch, justamente para poder fazer query. Como é que você está tratando esse banco do Elasticsearch em termos de crescimento? Como é que você mantém esse banco? E também, só para entender também como é que você trata possíveis desincronizações entre o Dynamo e o Elasticsearch. Bom, tem um Lambda, né, replicando do Dynamo para o Elastic. O Lambda, por padrão, já tem um retry de 3 vezes. Então, sei lá, o Elastic negou por algum motivo, está topado de escritas, o Lambda vai tentar de novo. Senão eu posso mudar para uma DLQ desse Lambda, para depois reprocessar essa DLQ ali no SQS da vida. Mas eu não uso o Elasticsearch para transacional.
Então, não preciso me preocupar de escalar esse cara. Eu uso toda a parte do Dynamo. O Elasticsearch serve só para fazer aquelas coisas como ser o back-office e relatório. Então, eu preciso escalar relatório, vai ter, sei lá, 2 usuários de cada marca, vai ter 10 pessoas usando ao mesmo tempo. Enquanto na loja eu tenho ali 100, 200 mil compras por dia. Eu preciso me preocupar muito mais em escalar aquele cara do que o Elastic, porque o Elastic eu não uso no transacional, uso só o Dynamo. Aqui na frente agora. Olá, boa tarde, sou o Matheus do Farmácia Zep. A minha dúvida é o porquê do Dynamo, não um outro banco como ou como um banco sem ser da Amazon, por exemplo. Um MongoDB, por exemplo. O nosso requisito já era nascer muito grande, assim, cara. Nascer 50 milhões de linhas, aumentar mais de 1 milhão de linhas por semana. E se você pegar um banco, sei lá, pegar um Mongo da vida, eu tenho que me preocupar com as características dele. Então, vai ter uma hora que eu vou ter que adicionar mais nós no Mongo, mais horizontal para poder escalar. Porque eu preciso ter, pela definição do Mongo, pelo menos 3 nós, né? Uma réplica e 2 secundárias, uma primária e 2 secundárias. Eu preciso caber na memória do meu Mongo os meus dados ativos, que é todo o meu índice, mais o que eu pesquiso. Então, uma hora vai ficar cada vez mais caro isso daqui. Falando de outro cara no SQL, que será o Mongo. Se falar de um cara SQL, do Postgres, quanto mais eu tiver linhas, quanto mais tiver disco para guardar, o SQL é otimizado para usar pouco disco. Só que a minha característica é nascer muito grande, crescer muito rápido. Então, eu vou ficar cada vez mais lento, porque quando ele vai pesquisar na tabela como o SQL funciona, quanto mais dados, mais lento ele fica. Eu não queria ter essa preocupação. E o banco que encaixava com isso era um banco NoSQL, que, no caso da AWS, era o Dynamo. Eu lembro na época da Beleza na Web, para contornar essas coisas, vocês particionavam, exato, né, para as requisições. Tá, tem muita autenticação rolando e pouco, sei lá o que, eu separo o banco na autenticação e vai... Você não tem que lidar com isso hoje em dia, é bom demais. Com essa arquitetura não precisa se preocupar com isso. Eu também já estive aqui em 2019 com a Beleza na Web. Isso. Lá a gente cresceu um pouquinho, a gente saiu de 50 microserviços para 70 microserviços hoje, e cada um com sua base de dados. Então, você tem um microserviço de marca que tem um Postgres para ela, serviço de preço tem outro Mongo para ele. Então, tem cada microserviço com banco separado, assim, com tabelas muito menores. Aqui com Dynamo, cada tabela é individual, escala individual, e eu não preciso me preocupar com o volume. O volume é de graça. Tem um momento que a gente chega, acho que em tamanho de time de desenvolvimento, que você precisa escolher se você vai abraçar o diabo ou não, né, que é o seu parceiro de plataforma, e o quanto você vai abraçar. Né, você trabalhar com DynamoDB é um NoSQL gerenciado pela Amazon. Então, você não se preocupa com provisão, você vai bater, ele vai responder para você. Né, ao mesmo tempo, você, entre aspas, fica preso ao Dynamo. Né? Eu acho que tem uma discussão grande lá no Boticário sobre quanto da arquitetura vocês estão abraçando um parceiro, né, e investindo nesse parceiro em troca de eficiência e velocidade para entregar um projeto desse, né, um produto desse, desculpa, super rápido. Você consegue falar um pouquinho disso, de o quanto, né, e também o outro lado, né, a Amazon ela investe bastante em produtos novos, né, com time, às vezes com dinheiro até, para te ajudar a querer usar ferramental novo deles. Né? Sim, acho que foi uma escolha muito consciente, assim, da gente ter direcionado a empresa como todo. A gente fechou um contrato com a AWS de tempo de uso, de valor anual e tudo mais. Então, foi mais um all-in, assim. Quando a gente falava muito dessa estratégia multi-cloud, né? Cara, faz uma coisa genérica, você quer trocar, depois você consegue. Só que você acaba, na minha opinião, usando o pior da cloud, assim. Porque se você usar o específico, você for cloud native, você construir sua aplicação pensando como que eu uso o melhor do que eu tenho aqui, sem se preocupar com lock-in, porque, na verdade, você está trocando, né, que nem você disse, a velocidade, a funcionalidade, por isso, acaba compensando mais. Se a gente quiser trocar o QLDB pelo Datomic, a gente consegue, quiser trocar o Dynamo, tem que precisar de outra coisa que precise, mas hoje em dia não é preocupação nossa, a gente se preocupa mais de como que eu vou fazer a melhor solução possível com o que eu tenho aqui. Então, foi uma escolha consciente de eficiência. E é legal isso, vocês escutarem, porque ontem a gente teve a Maitê, do Nubank, e vocês viram a Stack, eles compraram a Cognitect e a plataforma Tech, né, que é a dona do Datomic e do Clojure. Quem criou o Datomic e o Clojure. Obviamente, eles usam Datomic e Clojure. E hoje, no fim da tarde, vocês vão escutar o Daniel, do Meli. Eles criaram a PaaS deles, o Platform as a Service deles, para o time de desenvolvimento.
Porque estava num ponto que, assim, eu precisava ser tão eficiente que eu não ia usar Argo CD, não queria usar outras soluções, às vezes até modelos open, eu vou fazer o meu. Pô, por que ele tomou essa decisão? Por que o Nubank comprou empresa de tecnologia e por que o Boticário abraçou a Amazon? 3 estratégias diferentes de 3 empresas de sucesso, os 3 estão certos. Só que depende da estratégia que a empresa está fazendo para crescer. Tá? Pelo menos minha opinião. Não sei se você concorda. Eu concordo. E só o fato de você sempre, desde que você for desenvolver, pensar em tudo de maneira desacoplável, você não precisa se preocupar tanto posteriormente numa eventual mudança, né? Exato. Tipo, até aquela arquitetura que eu mostrei, né, que eu tenho uma API só para cuidar de vendas, se eu quiser usar o motor fidelidade como uma carteira digital, eu consigo. Eu posso usar só um pedaço da solução, porque eu já pensei em API desde o começo. Eu posso pular a API de vendas e já pontuar direto na regra, pontuar direto no ledger. Então, isso dá a possibilidade de você construir a solução desacoplada. William, muito obrigado. Uma salva de palmas para o William, pessoal. Obrigado, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!